Dados de 2021 da Associação AICCOPN, Portugal consumiu mais de 385 toneladas de cimento no primeiro trimestre do ano, o máximo dos últimos 10 anos. Quer isto dizer que Portugal não só já tem obra feita, como tem também muita obra em construção. Com o setor a mexer, incluindo grandes obras públicas, a questão do impacto ambiental não se coloca apenas nas alterações dos espaços, mas também na utilização dos recursos. E não nos referimos apenas aos que são utilizados no dia-a-dia da construção. Que tipo de edifícios estamos nós a construir? Estamos a erguer cidades e infraestruturas preparadas para um futuro mais sustentável, por exemplo, ao nível do desperdício energético? Continuamos nós a construir casas com baixo aproveitamento térmico, onde uma inexplicável corrente de ar ocorre? Ou estamos, por outro lado, de facto, a investir todo o cimento que consumimos na construção de edifícios eficientes e sustentável? Para nos explicar como é que podemos ir, de facto, no caminho certo, mais longe na questão da eficiência energética, temos hoje aqui connosco o Diretor de Sistemas de Gestão e Certificação da ADEN, Paulo Santos, a quem dou os bons dias. Bom dia. Obrigado, bom Paulo, dia. bem disposto? Sim, sempre. É importante saber se está energético, não é? Claro, obviamente, trabalhando na agência para a energia não há outra forma. Cheio de energia. Claramente. Vamos a isto. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de realmente estarmos a trabalhar aqui, ou falar um pouco sobre um tema que a nós na Agência para a Energia nos é particularmente querido. Isto porque nós na agência trabalhamos a promoção da eficiência energética, mas também da eficiência hídrica, mas queremos olhar para este tema e nos edifícios e queremos olhar para este tema um pouco mais longe, olhar para outras dimensões que são cada vez mais relevantes naquilo que é o dia-a-dia das nossas cidades e dos nossos edifícios. E proponho fazer isso com uma viagem em 3 etapas. Olhando para os edifícios, uma pequena caracterização, um enquadramento que nos deu um pano de fundo relativamente a esta matéria. Olhar também para alguns dos sistemas que hoje já são usados a nível internacional e nacional para classificar estes aspectos do uso eficiente de recursos e das outras dimensões da sustentabilidade. E, por fim, tocar em alguns dos novas tendências, novos instrumentos que estão aí, que saíram recentemente e que vão marcar certamente o futuro próximo nesta matéria. Começando então por este pano de fundo muito ligeiro. Talvez nós não tínhamos bem a noção, mas em Portugal nós temos 3,5 milhões de edifícios pelo país todo. São cerca de 6 milhões de alojamentos. E é curioso, se calhar aqui quem está aqui nas belas terras do Alentejo não se apercebe, mas, ou melhor, tem melhor essa noção, assim é que é. Na realidade, a maior parte deste edificado, quase 90%, é composto por vivendas, apenas 10% ou pouco mais é composto em edifícios multifamiliares. A nossa população divide-se igualmente pelos dois, portanto há claramente uma forte presença da população nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. E desses quase 6 milhões de alojamentos, na realidade eles estão apenas 4 milhões ocupados. Existem 2 milhões de alojamentos em Portugal, que são segunda casa, segunda habitação, ou então estão vagos. E, portanto, para uma população que tem tendência crescente, portanto, a nossa demografia, já sabemos nós, e é muito conhecido que a tendência da população será de crescer, significa que nós temos muitos edifícios que poderão, obviamente, ainda ser usados. E não faz sentido muito estar a olhar para novos edifícios quando temos tanto parque que pode ser aproveitado. E isso passa a aproveitar esse parque por olhar para aquilo que é o estado de conservação do mesmo e o que é que tem que ser feito. E o engraçado de vermos é que nós temos 1 milhão de edifícios em Portugal, quase 1/3, que precisam de obras de conservação, desde pequenas até grandes ou mais profundas. Mas isto não significa necessariamente um problema. Pode, na realidade, traduzir-se numa bela oportunidade, uma excelente oportunidade para a eficiência energética em primeira instância. É isso que nós tentamos fazer através da certificação energética de edifícios, que a ADEN tem a responsabilidade de gerir, e que o certificado nos traz e nos vem trazendo nos últimos anos para a linha da frente da discussão da utilização racional de recursos. O certificado energético permite avaliar o imóvel, nas suas classificações que já nos são familiares, mas também olha para outras dimensões, como aquilo que possa ser as oportunidades de melhorar esse desempenho do imóvel, também uma forma de valorizar o próprio imóvel quando existe realmente classificações mais interessantes. E esses certificados que já temos há quase 12 anos, parece que foi ontem, mas já há quase mais de 12 anos nós temos a certificação energética em Portugal, 25% do parque imobiliário está já com certificado, permitiu ver que existem mais de 2 milhões de oportunidades, pequenas obras, ou mais profundas ou mais ligeiras, para melhorar o edificado. E se o fizéssemos, até conseguiríamos poupar quase 800 milhões de euros por ano em energia só com essa intervenção, se aproveitássemos todo esse potencial de economia que aí existe associado. Esta certificação energética também nos trouxe uma noção clara daquilo que é
o estado em termos de desempenho, em termos de consumo energético de cada uma destas habitações. E permite-nos ver que nós temos praticamente 3/4 dos edifícios em Portugal que podem subir a um padrão que é um padrão mais semelhante aos edifícios novos. Há um grande potencial para intervenção nos edifícios. E isso significa que se pode intervir ao nível daquilo que é envolvente dos edifícios, dos isolamentos, das janelas, mas também ao nível daquilo que são os sistemas de climatização, aquilo que são os sistemas de energia renováveis, etc. E a certificação traz-nos este detalhe. Estes sistemas de certificação têm esta vantagem, realmente nos apontam aquilo que são os caminhos mais relevantes e fazem um diagnóstico caso a caso muito importante e pode ser muito útil para as pessoas. Mas a dimensão energética é apenas uma delas. Tem múltiplos benefícios e a própria Agência Nacional Europeia de Energia já o sinalizou, mas há outros aspectos que podemos ir mais além, a tal questão de ir um pouco mais longe do que a eficiência energética. E aqui há claramente a oportunidade para outras áreas que podem ser trabalhadas. Desde logo a utilização de outros recursos. A água, em primeira instância. Nós na ADN também estamos a trabalhar nesse sentido, temos um instrumento que falarei daqui a pouco sobre isso, mas trabalhar outros aspectos como o uso de materiais, o uso do solo, essas outras dimensões, outros recursos que na realidade estão associados aos nossos edifícios também. Por fim, ou também acrescentando, as dimensões da sustentabilidade, os 3 pilares clássicos, a dimensão económica, a dimensão ambiental e a dimensão social. E também olhar um pouco mais longe, não é só o edifício, podemos olhar para a comunidade ou olhar mesmo para a região. E para isto, para conseguirmos dar alguma tangibilidade a estas dimensões, nada como ter sistemas que nos proporcionem padrões e métricas que nos permitam avaliar e ter uma noção clara onde estamos e até onde é que podemos ir. E é isso que aqui vos proponho uma rápida reflexão para alguns dos sistemas que já estão disponíveis e que já têm até histórico muito relevante, a nível internacional e nacional. Perdão. Desde logo aqui o sistema BREEAM, que é de origem britânica e que na realidade já tem mais de 30 anos e classifica os edifícios também num conjunto de dimensões que ali estão assinaladas. E reparem que na realidade temos mais do que a energia, temos materiais, poluição, resíduos, saúde e bem-estar, uso do solo, gestão, transporte, portanto olhar mais além do que apenas a eficiência energética ou a energia numa dimensão inicial. O sistema LEED já é de origem americana e que também classifica, também tem já uma pegada bastante relevante e também olha para outros aspectos, o ambiente interior, a forma como é utilizado o transporte para os edifícios, os próprios materiais e recursos, a eficiência hídrica. A hídrica, felizmente, já começa a ser um padrão comum na maior parte deste tipo de sistemas. E mais recente, um sistema também americano, o sistema WELL, que olha especificamente para a saúde e para o bem-estar dos ocupantes nos edifícios. E aqui olha para outras dimensões também bastante curiosas, desde a alimentação, como é que o edifício está preparado para proporcionar aos seus ocupantes, que é essa a preocupação, uma alimentação mais saudável, como é que é a movimentação dentro do espaço, a própria saúde mental, como é que isso é promovido pelo espaço onde as pessoas estão naquele momento a utilizar e a sua relação com a comunidade. Portanto, outras dimensões que vão bem além da eficiência energética e desses aspectos mais habituais que já fazem parte do mainstream. E por fim, não devo deixar de referir um sistema nacional feito no Instituto Superior Técnico, pelo professor Manuel Pinheiro, o LEED-A, e que traz também estas dimensões de forma semelhante aos outros sistemas que acabei de referir, mas que, inclusive, nas suas últimas versões já traz aspectos como a resiliência climática e que são aspectos cada vez mais na ordem do dia face àquilo que nós vamos sentindo nas alterações climáticas no dia-a-dia. Isto são sistemas que já existem, já têm o seu estado de arte, já têm alguns deles mais de 500 mil de edifícios certificados pelo mundo inteiro, em Portugal com alguns exemplos, mas existem novos instrumentos que surgiram recentemente e que eu gostaria aqui de salientar e dar-vos aqui algumas pistas, porque vão marcar o futuro próximo nesta matéria da sustentabilidade nos edifícios. Desde logo, uma iniciativa da Comissão Europeia, o sistema Levels, que na realidade não classifica os edifícios, mas cria um padrão, cria um conjunto de orientações que promotores que queiram desenvolver edifícios sustentáveis, próximos dos princípios da economia circular, devem seguir para conseguir demonstrar que realmente têm essas preocupações, desde a fase de concepção do edifício, à componente de construção e até à dimensão do próprio funcionamento e ainda até um pouco mais longe, até à dimensão do próprio desmantelar do edifício quando chegar ao centro de vida, embora seja mais afastado no tempo. Portanto, claramente um sinal que a União Europeia e a Comissão, neste caso, ao colocar este instrumento cá fora, este é um tema que vai estar na ordem do dia, já está e vai estar cada vez mais na ordem do dia, porque vai ser um tema que vai ser um sistema que claramente vai ser promovido pela própria Comissão.
Depois, também aquilo que tem a ver com uma linguagem comum que é necessário criar ao nível da sustentabilidade entre os vários stakeholders que estão envolvidos na cadeia do edificado, desde os decisores políticos, aos investidores, aos próprios promotores. E é isso que faz o regulamento de taxonomia, uma iniciativa também da Comissão, lançada também, não foi ano passado, foi um pouco antes disso, e que na realidade traz um conjunto de princípios e orientações que permitem saber como classificar ou saber atribuir um determinado rótulo verde, digamos assim, ou de amigo do clima a determinados investimentos, não só nos edifícios, mas também noutras áreas. Portanto, este regulamento da taxonomia também muito relevante para esse efeito. Por fim, não poderia deixar de falar de uma iniciativa da ADN que já demonstra a tal abertura de horizontes que nós estamos a fazer progressivamente da energia, nomeadamente agora para a componente da eficiência hídrica, o sistema Aqua+, que ainda ontem foi aqui objeto da apresentação da rede de compromisso, onde se congregou aqui as vontades e a disponibilidade de um conjunto de entidades que querem promover este tipo de iniciativa e trazer isto para o cidadão comum, digamos assim, e é um sistema que classifica os edifícios também numa escala de F a A+, como é já habitual nos certificados energéticos, mas que olha para outros aspectos diferentes relacionados com a eficiência hídrica. Fontes e rendes de água, usos exteriores da água, quando existem espaços para rega, por exemplo, a eficiência dos dispositivos das nossas torneiras, dos nossos duches, os equipamentos de lavagem, como as máquinas de lavar roupa e louça, aquilo que usamos para aquecer a nossa água, para os banhos e para os usos cotidianos. Isso é olhado e daí resulta, as práticas adotadas a esse nível, resulta daí uma classificação na forma do certificado Aqua+. E o que vemos neste caso é que este certificado, também como o certificado energético, nos permite identificar um conjunto de oportunidades e benefícios, oportunidades de melhoria do edificado para torná-lo hidricamente mais eficiente e que, na prática, nos podem trazer um conjunto de benefícios muito interessantes. O potencial de poupança nos edifícios de habitação, dependendo do edifício, obviamente, na água pode situar-se entre os 30% a 50% se adotadas estas medidas. Portanto, isto tem não só um extraordinário impacto para o ambiente, mas também na própria carteira das pessoas. E se juntarmos a isso a componente da fatura energética associada à água quente, ou à produção de água quente, que também os edifícios têm, ainda temos um adicional de poupança e de economia que pode ser muito relevante. E, portanto, neste overview rápido que tentei aqui fazer convosco relativamente a estas matérias, gostaria apenas de salientar aquilo que eu diria que são algumas tendências e que vão marcar os próximos anos e os próximos tempos relativamente àquilo que são os sistemas de classificação e de avaliação da sustentabilidade e que trazem essa tal lógica de tangibilidade, maior tangibilidade para estes conceitos. Então essas tendências, claramente, olhando para aquilo que é a prática dos sistemas que eu referi, olhar para os edifícios numa lógica de ciclo de vida, não apenas no momento, mas desde a sua concepção até ao seu fim de vida. Olhar para as dimensões dos ocupantes e de como é que o edifício promove a saúde e o bem-estar dos seus ocupantes. Olhar também para a relação do edifício com a comunidade envolvente e como é que isso está potenciado para tornar uma vivência mais agradável. E, por fim, tudo isto associado numa lógica de economia circular com um uso bem mais racional de recursos e muito mais equilibrado com o ambiente. Mas se ainda assim um promotor ou alguém que esteja a trabalhar num edifício não se convence relativamente à bondade da solução e olhar apenas para os aspectos económicos, mesmo aqui a sustentabilidade já compensa. Desde logo porque o sobrecusto que existe para implementar boas soluções não é assim tão elevado. De acordo com o estudo da JLL, este sobrecusto será inferior a 5%, há um acréscimo marginal ao custo de um edifício com tecnologias mais convencionais, mas, no entanto, pode proporcionar, em termos da sua operação, umas economias muito relevantes, de 25% a 30% de energia, 40% de água e até 70% menos de resíduos. E, claro, se isto for feito numa lógica comercial, o valor comercial da renda, e isso demonstra também este estudo, pode ser incrementado na ordem dos 15% a 20%. Portanto, neste caso, a sustentabilidade compensa e o caminho é exatamente nesse sentido. Muito obrigado. A palavra ao João Maia Abreu.